começar, o que é gatilho mental, né? Então, os gatilhos mentais são algumas ferramentas que as pessoas, né, alguns estudiosos foram percebendo ao longo do tempo sobre comportamento humano. Então, nada mais é do que. Opa! Humano. Então, gatilho mental nada mais é do que uma forma de se comportar. Então, algumas características de comportamento que estão ligadas a algo muito importante para a gente, já que somos aqui do marketing, estamos falando sobre marketing, que é a tomada de decisão. Pô, Mariana, como assim? São estudos que, observando pessoas e observando a forma com que elas tomavam decisões, eles entenderam alguns comportamentos semelhantes dos seres humanos, ou seja, que tendem a produzir um resultado parecido ou igual. Bom, então entendemos que gatilhos mentais são comportamentos humanos parecidos, que levam para um mesmo lugar. Dentro do marketing, eles são usados para tomada de decisão. Na verdade, a gente vai falar sobre vários gatilhos mentais, você vai entender que gatilho mental está presente na nossa vida como um todo, né? Não exclusivamente como uma forma de marketing ou de persuasão ou de comunicação com esse fim. Na verdade, ele está presente na comunicação como um todo, né? Se você usa gatilho mental, provavelmente com o teu filho, com os teus pais, com os teus amigos, no teu trabalho. Então, ele está presente nas relações humanas, né? Desde bastante tempo. E ao longo dos anos, a gente vem estudando essa forma, estudando os comportamentos, para que a gente consiga meio que mapear como isso é feito e como isso acontece, tá? Os gatilhos mentais estão ligados diretamente ao nosso cérebro, né? A como as coisas acontecem aqui dentro, né? São observações comportamentais de reações que a gente tem aqui. Bom, então, a primeira coisa que você precisa saber é que são inúmeros, tá? Inúmeros gatilhos mentais. Inúmeros. Eu ficaria aqui, talvez dias, falando sobre todos eles. O que nós vamos fazer, se você viu aqui no nosso título, onde eu coloquei parte 1, é partir, dividir em 2 aulas. Então, essa é a nossa aula número 1 sobre gatilhos mentais. Por quê? Para que não ficasse uma aula extremamente intensa e cansativa, e porque eu preciso que você esteja muito conectado com tudo que eu vou dizer. Eu preciso que você preste bastante atenção e não esteja extremamente cansado e exausto, porque são detalhes, são pequenos detalhes que vão fazer muita diferença para você na tua comunicação. Então, por isso eu vou dividir. Eu escolhi um número, né? Alguns dos gatilhos mentais, mas que para mim são mais significativos e que para esse momento, né? Para esse momento agora que a gente vive dentro desse canal, a gente está começando os nossos trabalhos, eu acho que são os mais importantes de você saber. Provavelmente a gente vai revisitar esses gatilhos em outras aulas, mas esses são essenciais que você já saiba, que você parta sabendo, que a partir de hoje eles fiquem muito claros para você, para que você consiga não só aplicar, mas identificar, mesmo quando eles acontecem com você. Porque, pasmem, nem só a gente não só cai ou acaba cedendo em gatilhos que a gente não conhece. Muito pelo contrário. Eu, que conheço muito de gatilhos mentais, entro neles diretamente, porque eles estão ligados a coisas muito distantes só de uma decisão racional, né? Vocês vão ver que os gatilhos eles atingem outros lugares. Bom, quais são os gatilhos que nós vamos falar hoje, basicamente? Hoje nós vamos falar. Eu separei aqui a minha colinha para eu não esquecer quais são hoje e quais são o próximo. Então hoje nós vamos falar do gatilho mental. Então, gatilhos mentais de hoje. Então, gatilhos mentais da parte 1. O primeiro deles é o gatilho mental da história.
Eu vou falar resumidamente, mas a gente vai pontuar cada um deles, fique tranquilo. Mas a história, basicamente o nome disse, aquele gatilho mental onde você vai contar uma história. Você vai usar da construção de contar uma história para poder passar uma mensagem. E eu vou te contar o quanto isso é poderoso. O gatilho número 2 que nós vamos falar hoje é o gatilho da especificidade. O gatilho mental, número 3. Especificidade também vou contar como é, mas seria você ser específico. É basicamente o nome. O número 3 é o da prova social. Que é prova social, o próprio nome diz, é uma quantidade maior de pessoas transformar aquilo da autoridade, da credibilidade a algo. O número 4 é o gatilho da prova. Por mais que pareçam iguais, eles não são. É isso? Prova social, prova. Isso mesmo. Por mais que pareçam iguais, eles não são. Eu vou falar deles separadamente, mas vocês vão entender eles também, as diferenças entre eles também, tá? O próximo que nós vamos falar é o gatilho mental da autoridade. É isso mesmo. Autoridade. Vamos falar também sobre escassez. E vamos falar sobre antecipação. Então, esses são os gatilhos que nós vamos falar na aula de hoje. Porque, como eu disse, são extensos. E eu quero que você entenda cada um deles, seja capaz de identificar e aplicar todos eles. Simbora. Vamos começar, então, pelo gatilho número 1. E talvez seja o gatilho, ao meu ver, mais importante. Tá? Eu sou uma fã desse gatilho mental, que é o gatilho mental da história. Eu não sei se você sabe, mas onde nasce essa compreensão sobre o gatilho mental da história? Bom, a indústria mais eficaz, talvez, e famosa do mundo é a indústria de Hollywood. O que é que Hollywood faz? Conta histórias. Entenda isso. A indústria mais famosa e talvez que perpetua por mais tempo e que fatura provavelmente bastante, se não a mais, que tem maior faturamento, tá entre elas, é a indústria do cinema, a indústria da TV, a indústria de Hollywood, da produção. Essa indústria vive basicamente de história. Não é por acaso. Se liga. História, ela tem o intuito de quê? Desde os nossos vídeos anteriores, se você não assistiu os vídeos anteriores, bom, talvez ainda tenha tempo de você ver o da semana passada. Se não tiver, é porque você perdeu. Os vídeos saem do ar, não sei se você sabe, mas os vídeos saem do ar a cada 7 dias. Então os vídeos ficam aqui por 7 dias e depois saem. Se você quiser ser notificado toda vez que subir um vídeo novo, só você se inscrever no canal, tocar aí em algum lugar, se inscrever no canal, apertar o sininho e aí eu vou te avisar assim que tiver um vídeo novo para você não perder nenhum vídeo. Beleza? Bom, então, para quem viu os vídeos anteriores, sabe que a gente vem falando sobre a atenção, que a atenção, ela é a base, ela é a estrutura de tudo que acontece hoje na comunicação, né? Hoje, talvez a moeda, até ainda é uma moeda muito cara ao tempo, mas para mim, hoje a moeda mais cara é a atenção. E você compra, tudo que você compra hoje online é atenção de pessoas, tá? Então, se você vai fazer um anúncio em uma rede social, o que você está comprando, né, ali é por leilão, o que você está ali disputando com outro anunciante é nada mais que a atenção de alguém. Beleza? Bom, então entendemos que a história vem aqui no intuito de você fazer o quê? Fazer com que a pessoa preste
atenção no que você está dizendo. Para quê? Para que ela se conecte. Vou colocar conectar. Para que ela possa se conectar com você. Para que eu quero que a pessoa se conecte comigo? Para que ela execute uma ação.